Eu queria, nesse meu pronunciamento, chamar a atenção de um fato muito grave que vem acontecendo na vida pública brasileira. E a razão é exatamente deixar consignado nos anais dessa casa a preocupação, que não é somente minha, é preocupação também já manifestada em outros momentos e agora outra vez por vários vereadores. Eu me refiro às notícias que vez por outra acontecem. Isso tem sido muito comum em cidades brasileiras menores, cidades, municípios brasileiros de tamanho e repercussão menor, mas que nos últimos anos também vem acontecendo em municípios maiores e até em capitais brasileiras. Eu me refiro ao aumento cada vez maior do risco do trabalho efetuado pelos parlamentares, sejam eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais. Uma das funções precípuas do vereador, como também do deputado, é a fiscalização dos serviços, fiscalização da execução das políticas públicas do seu município ou do seu estado. Nós, vereadores ou os deputados, da mesma maneira, devem constantemente avaliar o orçamento, desde a sua discussão primordial, como agora. Recebemos no mês de abril a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Posteriormente, mais no final do ano, receberemos a proposta do Executivo sobre a Lei Orçamentária Anual. E é nossa função, além de discutir e votar essas leis, melhorá-las com emendas, com discussão com o Poder Executivo, mas é nossa função também fiscalizar o trabalho do poder público. Quantas vezes cada um de nós, quem já tem alguma experiência parlamentar, quem é novo, já sabe disso. Estou vendo aqui a vereadora Clarissa, que é nova na casa, mas já tem uma atuação brilhante. Vejo ela aqui ocupando este plenário constantemente, este microfone, fazendo críticas duras a executivos, mostrando alternativas. Ela apresenta aqui, mostra a alternativa. Essa é a função do parlamentar. Nós não podemos, em momento algum, estarmos restritos ou impedidos da nossa função de fiscalizadores. E de que maneira nós podemos ter essa nossa ação de fiscalizadores dos recursos do nosso município, do nosso estado, do nosso país? Qual é a maneira que existe hoje, cada vez maior, de você pressionar de alguma maneira, ou não só pressionar, executar atos que deixem cada vez mais os legisladores, os parlamentares, com medo da sua ação fiscalizadora? Então eu vou ler uma matéria, um pequeno trecho de uma matéria publicada nos jornais de grande circulação do Rio, no Dia, no Extra, na quarta-feira. Diz o seguinte: o Globo, vereador em Mangaratiba, na Costa Verde, o dentista Célio Lopes foi assassinado com um tiro na cabeça no início da madrugada desta terça-feira, em um bar na praia de Mangaratiba. O crime ocorreu por volta da meia-noite, pouco depois de o político ter participado da votação do relatório final da Comissão de Finanças e Orçamento na Câmara Municipal de Mangaratiba. Relator do documento, Lopes apontou uma série de irregularidades na gestão do prefeito da localidade no último trimestre de 2008. A polícia não descarta a hipótese de ser um crime político. Isto aqui é um dos exemplos que vem se repetindo muito e que evidentemente cria um grave problema. A Câmara Municipal de Mangaratiba já, num determinado momento posterior a esse, ao tentarem ouvir os vereadores, todos os vereadores estavam com dificuldade e evidentemente muito preocupados em falar alguma coisa em relação ao episódio.
Será que foi um assalto? Será que foi uma execução? Isso não está ainda avaliado, a polícia está avaliando. Mas isso causa imediatamente uma repercussão dentro do parlamento local, que é a preocupação da função que deve ser exercida pelo parlamentar, a função de fiscalizador dos recursos públicos. Nenhum de nós pode ser impedido pela ação, ou pela, neste caso, não a ação. Neste caso, provavelmente, nós não temos a certeza do que aconteceu. Mas em outros casos, nós já vimos fatos semelhantes acontecendo. Ou seja, se os parlamentares forem inibidos, se forem amedrontados, ou se tiverem algum tipo de preocupação com relação à sua função legislativa, por atitudes como essa, em que a verdade acaba sendo manchada de sangue, nós teremos cada vez mais parlamentos completamente entregues às colocações violentas, muitas vezes ocorridas em vários executivos dos municípios brasileiros. Eu lembro isso e quero deixar bem claro, esta casa, por exemplo, no momento, tem várias e várias pesquisas, várias e várias avaliações sobre ações do Poder Executivo, seja no caso aí da CPI do Pãozinho, seja no caso da CPI da Cidade da Música, seja no caso da CPI que nós estamos fazendo sobre o funcionamento do Hospital Jacareí. Então eu quero deixar bem claro, consignado, e lembrar aos nossos colegas que em momento algum a nossa ação parlamentar, a nossa função fiscalizadora deve ser, pelo mínimo que seja, impedida de ser executada por qualquer tipo de pressão não legal. Todos têm o direito da defesa. Se há uma acusação, se há uma fiscalização, se há uma determinação e que os fatos devem ser entregues ao Ministério Público, isso deve ser feito. E de maneira alguma, os parlamentares devem recuar da sua função de legisladores, porque algumas ameaças ou alguns crimes são executados em algum momento diante de uma situação como essa. Eu queria deixar bem claro para todos nós aqui, somos 51 parlamentares dessa casa, nós temos que continuar cada vez mais na nossa função de fiscais, na nossa função de defensores do dinheiro público, e as questões que são controversas serão decididas, evidentemente, ou dentro da casa ou na justiça, mas não decididas através de qualquer tipo de intimidação que não pode e não deve ocorrer. Este fato é um fato que vai intimidar a Câmara Municipal de Mangaratiba, e acho que nós temos que ter exatamente essa nossa posição, de darmos apoio completo aos nossos colegas vereadores para que possam exercer o seu mandato sem qualquer tipo de pressão, seja ela no campo policial, seja ela no campo, qualquer outro tipo de atuação que possa ser violentar de alguma maneira a atuação parlamentar de cada um de nós. É isso que eu queria uma parte para o vereador entender. Eu queria só esclarecer, se você esclarecesse, se esse fato que o senhor se refere, infelizmente, com a morte de um vereador, no município de Mangaratiba, ou se o senhor se sente ameaçado por ser membro, presidente da comissão de CPI do Hospital Jacareí. Absolutamente, eu estou citando o que é um constrangimento criado na Câmara de Mangaratiba, onde os vereadores passaram a não falar mais a partir desse episódio, a não falar com a imprensa, a ter uma certa preocupação, e que nós aqui na casa passamos e trouxe a discussão para a nossa função parlamentar. Acho que nós temos que continuar trabalhando, como sempre trabalhando, absolutamente não tem nada a ver nem com, acredito que nem com as outras comissões da casa, CPI do Pãozinho e tantas outras comissões que já ocorreram. Aqui na casa, pelo menos, eu não tenho notícia de um tipo de fato que tenha descambado para esse caminho. Mas acho que nós temos claramente que manter a nossa posição, sempre que discordarmos, o nosso instrumento deve ser a palavra, e o nosso instrumento devem ser os argumentos positivos para a gente poder defender as nossas ideias. Satisfeito, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado.